Chegou a hora de apresentar a você aquilo que o Senhor tem revelado não só para o meu coração, para o coração de todos aqueles a quem Ele entregou dons. E eu, graças ao Senhor, louvo ao Senhor por isso, por ter me feito um mestre desta palavra do Evangelho da Graça, por ter me dado este dom de ensinar. E eu estou aqui com você compartilhando esta palavra num momento em que o mundo está numa tremenda revolução psicológica, revolução cultural, revolução de informações, revolução de armas. Enfim, vou trazer para você um tema que vai levar a tua mente a entrar numa nova etapa de glória. Tem por título A Eternidade dos Deuses. É isso mesmo. Veremos neste estudo uma contraposição entre as duas naturezas dos filhos de Deus. Eu sou um filho de Deus, você também é. Então, nós temos duas naturezas. A primeira, a mais importante, evidentemente, é eterna, por isso a eternidade dos deuses. E a segunda natureza é aquela na qual nós estamos participando de carne e sangue, ou participando de experiências humanas, ok? Nós precisamos, nós que estamos sendo iluminados pelo Senhor a cada dia, precisamos aprender a conviver com essas duas naturezas de forma diferenciada uma da outra, porque elas são opostas entre si. Estas duas naturezas, a que eu chamo também de identidades dos filhos de Deus, estão perfeitamente expostas no Salmo 82, de autoria de um músico, líder dos músicos no tempo do rei Davi. O nome dele, Asaf, um levita, da tribo de Levi. O verso 6 do capítulo 82 do Salmo diz assim: Eu disse. Eu quem? Deus. Asaf está louvando a Deus dizendo: Deus disse, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Mas como homens morrereis e como qualquer dos príncipes caireis. Olha que contraposição, que duas coisas opostas tremendas aqui. No verso 6, Asaf louvava o Senhor dizendo: o Senhor disse, nós somos deuses. Elohim quer dizer deuses, não apenas falando do Deus Altíssimo, mas falando de Elohim, que são aqueles a quem Deus criou também como deuses, que somos nós, seus filhos. Mas como homens morrereis, aí entra a segunda natureza, e como qualquer dos príncipes caireis. Percebeu? Duas naturezas, uma eterna, outra finita, uma espiritual, outra terrenal. Em uma, um Deus, em outra, um ser humano. Jesus de Nazaré também confirmou este texto da Escritura quando estava confrontando alguns judeus. Em João, livro histórico, capítulo 10, verso 34, diz assim, Jesus falando: Não está escrito em vossa lei, eu disse, sois deuses? Olha, aqui a palavra deuses está em grego, que quer theos, deuses. Porém, está se referindo a esse mesmo texto aí que nós acabamos de ler no Salmo 82, verso 5 e 6, ou verso 6 e 7, né? Olha, veja só. O que quer dizer vós sois deuses? No hebraico, Elohim, referindo-se, como eu disse, a divindades criadas por Deus, que somos nós os seus filhos, os Bene Elohim, em hebraico. É importante que haja essa explicação do original hebraico, porque as pessoas fazem confusão. E hoje em dia tem muita gente ensinando hebraico no YouTube. E é bom que a gente esteja
neste aspecto, no mesmo nível dessas pessoas, para que elas não pensem que a gente está inventando nada aqui. O termo grego em João, que é theos, que também se refere a divindades ou deidades, é para se entender que nós somos filhos de Deus, então somos deuses. Isso não é uma coisa muito difícil de entender. É? Não. Porque o filho do Pai é herdeiro do Pai, e o Pai nos criou em espírito como deuses. Em carne, não. Em carne somos homens, vivendo por um tempo para experimentar o bem e o mal. Vamos avançar agora para o Novo Testamento. Qual é o Novo Testamento? O Evangelho. Onde ele está? Ele começa em Romanos e termina em Hebreus. Aí está o Evangelho, 14 cartas do apóstolo Paulo. Precisamente na segunda carta ao seu bispo, ou pastor Timóteo, Paulo disse assim, 2 Timóteo 1,9, está aí na sua tela. Quem nos salvou e chamou com chamamento santo, não conforme as nossas obras, quem nos salvou? Deus. E chamou com chamamento santo, não conforme as nossas obras, senão segundo o seu propósito ou o seu desígnio e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos dos séculos. Isso é sinônimo de eternos, ou seja, antes dos tempos eternos. Mas que agora foi manifestada pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, veja aí, morte física, e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Olha, agora você está com os teus olhos do entendimento iluminados para entender. Não é iluminar os olhos, como está essa luz aqui me iluminando para eu poder fazer o vídeo. Não é uma iluminação física, é uma iluminação espiritual para você entender que agora você tem vida e imortalidade por meio do Evangelho. Para você entender isso, você já tinha, mas não entendia. Do qual, Paulo diz, eu fui constituído pregador, fui constituído. Não é que Paulo se achou apóstolo, não. Ele foi constituído pregador, aquele que leva a palavra, apóstolo, um homem enviado com uma missão específica, e mestre dos gentios, ensinador. Então, Paulo tinha vários dons espirituais. E é somente com o entendimento do Evangelho de Cristo ressurreto, nestas 14 cartas, que você tem o entendimento de que você é um imortal. Olhando antes da cruz, lá de Gênesis até Malaquias e depois até mesmo pelos 5 livros históricos que estão aí, chamados de Novo Testamento, que não são, olhando para isso, o Antigo Pacto, você se vê não um Deus, você se vê pecador, você se vê maldito, você se vê distante de Deus, distante. Lá estava o véu separando você do lugar santíssimo. Você que eu digo é você, mas na verdade eram os judeus que estavam nesta condição naquele tempo. Mas depois da cruz você entende que não há pecado, não há maldição e não há condenação. E quem nos trouxe esta informação foi o apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios. Tanto é verdade que não existe pecado, maldição ou condenação, que o próprio Espírito de Deus veio habitar permanentemente em você, depois que Cristo ressuscitou. Você crê nisso? Então você realmente está sendo iluminado. Se você crê que o Espírito de Deus está em você, ele não está em você para fazer manifestações místicas. Ele não está em você para que você se envolva com feitiçaria religiosa. Ele está em você para te dar entendimento, para te dar conhecimento. Ativar a mente de Cristo que está em você. E nós encerramos esta primeira parte do estudo com a seguinte afirmação. Se você é espiritual, você também é eterno. Ok? Indestrutível, perfeito e completo. Porque os espirituais somos eternos.
O Senhor não disse que antes da fundação do mundo, ele nos escolheu? De que maneira? Não havia carne, era espiritual. Era espiritualmente falando que aí está o texto. Nós não temos nada a ver com carne. O espiritual não tem nada a ver com carne. O que estamos fazendo aqui é vivendo a nossa natureza carnal temporariamente, porque Deus quis assim, para que possamos aprender a viver e a conviver com o mal também. E por que temos que conviver com o mal? Para fazer o bem, para fazer o que é correto. O fim da mortalidade física, nós entramos agora neste subtítulo deste tema de hoje. Ninguém lida tão bem com a morte quanto este evangelho que eu estou passando para você nesse momento. Este evangelho nos ilumina para entender os mistérios de Deus. A ciência de Deus, que é este evangelho, isto aqui não é uma religião a mais no mundo. O mundo não precisa mais disso. O mundo precisa da ciência de Deus, que é o evangelho. E a ciência de Deus, ela não trata a questão morte como algo do tipo. Essa semana alguém me falou: Wandir, meu pai morreu. E agora? Estou sofrendo, estou chorando, está doído. Meu pai morreu. Olha, isso é tremendo, a gente sente muito por isso. E a gente muitas vezes só pode dizer para a pessoa o seguinte, a verdade. O seu papai, a sua mamãe, o seu vovô, sua vovó, seu filho, seja quem for, algum ente querido seu, está agora com o pai dos espíritos. Isso é um consolo tremendo. E agora? Agora tudo está bem. Não podemos ficar nas mãos dos religiosos, dos pensadores, que é o que acontece com a grande maioria das pessoas, que fica na mão de líderes religiosos, que fica na mão dos filósofos e pensadores. Alguns dizem que não há Deus, que acabou tudo agora, e os religiosos vão dizer que um dia Deus está nas mãos de Deus, mas não sabem explicar isso direito. Me acompanhe nos textos que vêm por aí agora. Hebreus 2, 14 e 15. Carta aos Hebreus. Já que os filhos participaram de carne e sangue, veja, já que os espíritos, já que os deuses participaram de carne e sangue, está falando de nós, ele, Cristo, ou seja, Deus, também participou do mesmo, carne e sangue em Jesus de Nazaré, para destruir por meio da morte aquele que tinha o império da morte, isto é, ao diabo, e livrar a todos os que, pelo temor da morte física, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Explicando melhor esse último texto. E livrar a todos que, pelo medo da morte física, todos que estavam debaixo da lei, estavam debaixo, sujeitos pela culpa que a lei manifestava em todos, estavam todos sujeitos à escravidão por toda a vida. Escravidão do quê? Do sentimento de pecado, da má consciência pela culpa, pela lei, por toda a vida. Era a lei. A morte, ela foi um império, né, que através da lei de Moisés condenava toda a humanidade. O agente acusador foi Adão, o diabo, o adversário, que com sua desobediência arrastou a humanidade para a morte física. Foi isso que Adão fez. Não é? A desobediência dele a Deus arrastou toda a humanidade para a morte física. Que mais? Não só a morte física. Antes da morte, para o sofrimento, para a dor, para a maldição, afastando toda a humanidade de Deus. Foi esse o trabalho de Adão. Ao vencer sua própria morte, ressuscitando dentre os mortos, Cristo nos tornou mais que vencedores, porque foi ele que morreu, para que nós não precisássemos morrer. Reconciliando-nos com o Pai, adotando-nos e fazendo-nos seus herdeiros. Por isso que você é um Deus, que você é herdeiro de Deus. E a herança qual é? A obtenção de um corpo ressuscitado, de um corpo glorioso, de um corpo perfeito.
assim como ele teve. Cristo não morreu, ressuscitou e voltou à terra, ficou uns dias por aqui, mostrando aquele corpo glorioso que ele possuía? Sim, para quê? Para servir de exemplo para todos nós, para que nós entendamos que teremos o mesmo. Esta herança é a posse eterna do que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 53 em diante. Vamos lá. Porque é necessário, veja, é necessário, não seria importante, talvez quem fosse, não, é necessário que este corruptível, aqui ó, corpo mortal, se vista de incorrupção, e que este mortal se vista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se tiver vestido de incorrupção e este corpo mortal se tiver vestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada é a morte para dentro da vitória. É isso mesmo que diz o texto original. Tragada é a morte, tragada, absorvida pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aquilo que prendia, né? Aguilhão é o que prendia. Onde está, ó sepulcro, a tua vitória? Cadê? Os que se foram, que estão hoje, estiveram antes da cruz no Sheol, né? Lugar de habitação dos mortos, de onde Cristo já os tirou de lá para levar para o paraíso. Onde está, ó morte, a tua vitória? Não está. Já que o aguilhão da morte é o pecado. E o poder do pecado, a lei. Tanto o pecado quanto a lei foram aniquilados, foram tirados do meio. Vamos a Romanos 5,12. Aqui está a resposta de tudo isso. Vamos lá. Portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem. As pessoas pensam que o pecado, o mal, vem do diabo. Não. É Deus que faz tudo isso, abençoados. Como o pecado entrou no mundo por um homem, Deus usou um homem para que o pecado entrasse no mundo. É isso. E pelo pecado entrou a morte. Assim, a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Veja que interessante. Aqui diz que o pecado entrou no mundo por um homem, mas não havia lei nesse tempo. Havia Deus. A desobediência à ordem de Deus é que levou Adão a pecar, mesmo sem lei. E a morte passou a todos os homens. Então Adão foi o quê? Um homicida. Olha que tremendo é isso. Não havia lei, mas Adão foi um homicida. Ele pecou porque desobedeceu diretamente a Deus. Ainda que não houvesse naquele tempo a lei de Moisés, que era a lei que depois levou o homem à má consciência, ou seja, a culpa de pecado. Isso já acabou também. Então nós podemos dizer que Adão matou toda a raça humana. Isto é, homicídio. Em João 8,44, é curioso isso e bem interessante, Jesus afirma que o diabo foi homicida desde o princípio. E as pessoas ficam pensando que está se falando de um diabo, de um ser espiritual terrível. O diabo aqui, Deus está se referindo a Adão. Jesus está se referindo a Adão, porque foi Adão que foi homicida. Homicida é um homem que mata outro homem, ainda que, evidentemente, não seja isso de forma direta. E foi o que Adão fez. Adão não assassinou pessoalmente ninguém, mas ele assassinou toda a raça humana, trazendo a morte a todo mundo, a dor, o sofrimento, através da sua desobediência, do seu pecado diante de Deus. É interessante que em um cântico de louvor ao Senhor, Isaías celebrou dizendo assim lá no capítulo 25, verso 8 da sua profecia: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor as lágrimas de todos os rostos, e tirará a afronta de seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Olha aí a profecia, isso aconteceu muitos anos, evidentemente, depois do Gênesis, etc. e tal, mas ainda era uma profecia de que a morte seria aniquilada para sempre.
Isso está se referindo o quê? À vinda de Cristo, que morreu como Salvador e morrendo e ressuscitando, aniquilou a morte. Claro que isso não foi consumado em nossas vidas ainda, mas o será. E disse também o Senhor através do profeta Oséias, em Oséias 13, 14. Eu os resgatarei do poder da sepultura, os resgatarei da morte. Ó morte, onde estão as tuas pragas? Onde está, ó Sheol, a tua perdição? O arrependimento está escondido dos meus olhos. Ou seja, o Senhor disse, eu nunca vou me arrepender disso que eu estou falando. Vou acabar com a morte completamente. Concluindo este tema extraordinário que fala da eternidade dos deuses, podemos celebrar que com a ressurreição dos mortos e a transformação dos corpos dos que estivermos vivos naquele evento, quando houver a ressurreição dos mortos, quando será? Ah, se eu soubesse! Ah, se cada um de nós soubéssemos! Só tem um que sabe, o Altíssimo. Jesus mesmo disse quando ele estava em carne que nem ele sabia o dia, mas somente o Senhor sabia. Então, podemos celebrar que com esta ressurreição dos mortos e a transformação dos corpos, a morte, a dor, o sofrimento e tudo mais terá fim no que se refere aos eleitos do Senhor. Será glorioso, porque com um corpo glorioso não haverá dor, não haverá sofrimento e não haverá mais morte. Ah, mas então por que Deus permite tudo isso hoje em dia? Porque nada disso ainda foi consumado. A morte não foi consumada. O fim da dor ainda não foi consumado. O fim do sofrimento ainda não foi consumado. Ah, mas Deus tem prazer, aí vem as pessoas de novo. Deus tem prazer de ver as pessoas sofrendo? Não é questão de prazer. Deus tem um propósito nos seus filhos para crescimento de cada um de nós, e é por isso que nós experimentamos dor, sofrimento e tudo mais, inclusive, para alguns casos, a morte. Sim, a morte física, separação não de Deus, separação da vida humana. Deus tem propósito nisso. Deus não faz isso por acaso para dizer, eu gosto de ver todo mundo sofrendo. Não. Existem filhos de perdição que sofrem. Por quê? Porque Deus quis. Por que Deus quis? Porque Ele é Deus. Porque Ele é o soberano. Ele tem os seus desígnios, os seus decretos estabelecidos, tanto na vida daqueles que são seus filhos para o bem, quanto aqueles que são seus filhos para a perdição. Não é sofrimento eterno, é perdição. E a gente não tem que ficar aí com questão de sentimentalismo da sociedade, por que isso acontece aqui, por que a gente passa fome ali, porque isso não é problema nosso. Existem os humanistas que estão aí para cuidarem disso. Não vão chegar a conclusão nenhuma, mas nós chegamos à conclusão de que a melhor coisa que nós fazemos é obedecer ao Senhor, é agradecê-lo pela iluminação das nossas mentes. Se você está entendendo isso aqui, olha, isso é o mais importante. Nós não temos que ficar aqui responsabilizando A, B ou C, ou até mesmo diretamente a Deus por tudo que acontece nesse mundo, porque isso não é problema nosso. Não, isso quer dizer que nós somos frios em não olhar para as pessoas e não querer colaborar, ajudar? Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando em relação a Deus. Né? Os deuses, os filhos de Deus, somos eternos. Muitos estão sofrendo hoje por causa da ignorância. Porque quando entenderem esta palavra, este evangelho, eles param de sofrer da maneira que estavam sofrendo antes. Isso tudo é bem tremendo. É um entendimento para avançarmos, para maduros. E eu declaro que você está caminhando para a maturidade. Você recebe? Você crê nisso? Eu também creio. E eu digo, receba esta palavra e espero que você diga aí também, eu recebo esta palavra. Estaremos juntos numa próxima oportunidade, certamente para acrescentar, para somar mais informação para mim e para você. Você não faz ideia como eu fico feliz e gozoso de poder compartilhar isso aqui com você.
Seguimos, vamos adiante, rumo à ressurreição e à transformação, porque somos deuses eternos do Senhor. Até lá, abençoados com todos os. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.